nós vimos a estrela do Senhor no Oriente. Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta quarta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. A primeira leitura é tirada da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 11 a 18. O Salmo é o 71. O Evangelho é Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. A nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. Após a multiplicação dos pães, conforme Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 44, Jesus, no Evangelho de hoje, revela sua identidade andando sobre as águas, a partir então do versículo 45 até o 52. Este evento reflete aquele do mar acalmado, conforme Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Jesus obrigou os discípulos a embarcarem e irem à sua frente para Betsaida. O motivo de obrigar os discípulos a partir antes dele é relacionado com o tema do medo e da falta de fé, associando os dois episódios, conforme Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41 e também o capítulo 6, versículos de 45 a 52. Jesus despede a multidão e sobe ao monte para orar, conforme aí os versículos 45 e 46. Como sempre demonstrado por São Mateus, então Jesus retira-se em oração após um período de intensa atividade. Nós vemos isso lá em Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13 e também o versículo 35, como também vemos aqui no capítulo 6, versículo 31. Embora já tenham compartilhado do ministério de Jesus e apesar de terem contemplado uma série de obras maravilhosas operadas pelo Mestre, os discípulos ainda se apavoram nesta segunda experiência de perigo no mar, tanto quanto na primeira. Assim como no evento dos pães, Jesus testa a fé dos discípulos. Desafia-os a dar de comer à multidão, conforme o capítulo 6, versículo 37, e a confiar em Deus, ao obrigá-los a ir sozinhos para outra margem, conforme aí o versículos 45. No entanto, quando Jesus aparece, são tomados de pavor, a ponto de gritar pensando ser um fantasma. Jesus lhes diz: coragem, sou eu. Não tenhais medo, conforme aí o versículo 50. Trata-se de uma revelação de sua divindade. Nós vemos isso lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 4, como também vemos isso em Isaías 41, versículo 4. E também o convite à fé, que acompanha toda a revelação divina. Também podemos perceber isso em Êxodo, capítulo 14, versículo 13, bem como também lá em Sofonias, capítulo 3, versículos 16 e 17. A narrativa conclui-se com expressões surpreendentes. O vento cessa e eles ficaram ainda espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães e continuavam com o coração endurecido. Nós vemos aí no capítulo 6, versículos 51 e 52. Se tivessem penetrado no mistério da multiplicação, teriam reconhecido Jesus andando sobre as águas. Permaneciam tão somente na percepção dos elementos externos e não conseguiam penetrar no mistério da pessoa de Jesus. Coração endurecido, isto é, uma cegueira que não impede de ver os acontecimentos, mas tampouco permite adentrar no sentido profundo do que se passa diante dos olhos e, sobretudo, de perceber a identidade verdadeira de Jesus. Deus te abençoe. E viemos com presentes adorar nosso Senhor. E viemos com presentes adorar nosso Senhor.